E aí, pessoal, o timeline tricolor deste sábado e, claro, o vídeo do jogo. O jogo decisivo do Grêmio na manhã de domingo. Então, vamos começar porque informações não param do lado do tricolor. Vamos falar de reforços, vamos falar de ingressos, vamos falar da escalação. Tem muito assunto por aqui para discutir. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. E agora a hora é dele, ativo ultra, para você não falhar na hora H, pimente sua relação com ativo, 100% natural, sem contraindicação e que você compra através do link da descrição e ainda com desconto por ser aqui do canal do CCD. Conheça o ativo, quando você conhecer, você nunca mais vai correr o risco de perder na hora H. Gente! Vamos ter que misturar. Como o jogo do Grêmio é às 11 da manhã, e normalmente eu faço o vídeo do jogo, no dia do jogo, por volta de 9, 9h15, não tem muito sentido. Então nós vamos fazer o vídeo do fim da tarde de sábado e também da noite de sábado, aquela timeline que vai hoje envolver os negócios e envolver também o jogo ali, a relação, os relacionados. Eu vou começar com as notícias e depois nós vamos para a escalação e para os relacionados para o jogo contra o Operário, o jogo decisivo do Grêmio na Copa do Brasil. Até porque os resultados de hoje à tarde no Campeonato Brasileiro, a vitória do Cuiabá, tira também um pouco a ideia de o Grêmio se dedicar às Copas. O Grêmio tem que se dedicar a não cair. O Cuiabá venceu o Bahia fora de casa e abriu distância para o Grêmio. Abriu 6 pontos para o Grêmio. Chegou a 17 pontos o Cuiabá, que era um time que o Grêmio poderia se aproximar. Então agora tem um para se aproximar ali, que é o Vitória, que joga amanhã. Então olha só o tamanho da responsabilidade do Grêmio. Mas enfim, hoje é Copa do Brasil, nós vamos falar disso. Primeira notícia, o Nacional do Uruguai tentou repatriar o Carbajo. Carbajo que aparentemente está fora dos planos do Grêmio, né? O Carbajo fisicamente não voltou bem e... É curioso, ele foi relacionado para o jogo, né, contra a equipe do Operário, ele está na relação, mas chama atenção que ele ficou fora de algumas partidas e ele não é titular no jogo contra o Operário. Então, primeira notícia é essa, tentou repatriar, queria por empréstimo, o Grêmio pagou uma grana lá, 4,5 milhões de dólares, não vai emprestar o jogador, mas foi isso que eles tentaram. Então o Grêmio botou um preço, acredito eu, e isso está também se colocando. Sobre Matias Arezzo, o centroavante, que é o jogador que o Grêmio está contratando. A informação que vem do Uruguai é que ele vai precisar de 2 semanas a partir da chegada dele. Hoje é dia 13 de julho. 2 semanas. A partir da chegada. Porque o último jogo dele é no final da temporada europeia e jogou pouco nesse ano. Por isso a pressa para contratar. Por isso a necessidade de contratar. Então não dá para contar com esse jogador rápido. E o Grêmio precisa de jogador rápido. Porque se a gente pensar, se ele não jogar antes do dia 28, que é o dia que em tese o Diego Costa poderia jogar, o Grêmio não tem nenhum atacante de referência ou de frente para contar até o dia 28. É dose. Pavon foi notícia hoje em um jornal grego, capa inclusive, né? Um interesse do Panathinaikos da Grécia, né? O Grêmio não recebeu nada ainda, mas ele foi notícia. Que não é a primeira vez que surge notícia do Pavon lá na Grécia, tá? Não é a primeira vez. Mas o Grêmio em tese não recebeu nada, né? Sobre amanhã já algumas situações envolvendo ingressos. Até o final da tarde deste sábado, 6.500 ingressos, mesmo com promoção. Tá muito frio em Caxias. O jogo do Inter, por exemplo, demorou muito para começar. E tá muito frio em Caxias. Muito frio. Né? Muito úmido em Caxias. De qualquer maneira, o jogo 11 da manhã, 6.500. Vamos ver se o Grêmio consegue lá, o torcedor do Grêmio consegue se motivar e colocar 10 mil, lembrando que o adversário dessa vez não é o Palmeiras, né? Dessa vez é o Operário e o Grêmio precisa
fazer vitória para avançar. O Grêmio que empatou o jogo de ida em 0-0 e agora tem que fazer vitória para avançar. O Grêmio jogou no Campeonato Sub-20, né, jogo atrasado, 3-3. 2 gols do meia Riquelme, o talentoso meia Riquelme, e um gol do lateral esquerdo do Zé Guilherme. Ambos já treinaram com o Renato e na próxima terça o Grêmio volta a jogar, desta feita contra o Cruzeiro, pela 14ª rodada da competição. O Grêmio que tem um bom time sub-20, mas que não dá para sair fazendo esses jogadores aparecerem tão rápido aqui. Vamos aos relacionados para o jogo. Os goleiros Kaique e Marquezinho. O Rafael Cabral não pode jogar a Copa do Brasil, né? Vocês sabem por quê. Então, Kaique e Marquezinho. Os laterais, o Fábio e o João Pedro. O Fábio voltando a ser relacionado. Isso é uma boa notícia. O Mike e o Reinaldo, os laterais esquerdos. O Fábio que teve uma lesãozinha também, outra lesãozinha. Os zagueiros, o Jeromel, o Kahneman, o Rodrigo Caio, o Rodrigo Eli e o Nathan Felipe, ficando de fora o Gustavo Martins, que saiu lesionado. Ele tinha sentido, aí saiu no primeiro tempo com lesão. Não se tem a extensão, imagina-se que não seja tanta coisa assim a lesão dele. Aí os volantes, o Dodi, o Duqueiroz, o PP, o Vijaçante e o Carbajo, que volta a relação. Aí os meias, o Edenilson e o Natan, pescador. E lá na frente volta o Alisson a ser relacionado, ele que entrou no final do jogo contra o Cruzeiro, o Galdino, o Gustavo Nunes, o Nathan Fernandes, o Pavon e o Soteldo. O jogo começa às 11 horas. Escalação do Grêmio. Imprensa e X9. Curiosamente, eles estão juntos dessa vez. Tanto a grande imprensa como o X9. Marquezin, João Pedro, Jeromel, Kahneman e Reinaldo. Dodi, PP, Edenilson e Soteldo, Pavon e Gustavo Nunes. Seria essa a escalação, pelo menos é isso que está se cogitando. O PP entrando no lugar do Dodi. Lembrando que o tripé com volantes mais pesados, como Vijaçante, Dodi e Edenilson, não funcionou. O Grêmio jogou 2 partidas, perdeu 2 partidas. Na verdade, perdeu uma, empatou a outra. E não deu muito certo. Então, o Grêmio precisa agora acertar. Lembrando, tá todo mundo muito assustado, tá todo mundo muito perdido. E amanhã é um jogo decisivo para o Grêmio. O Grêmio precisa, sim, se salvar. O Grêmio precisa se salvar. Essa é a questão. O Grêmio precisa avançar para respirar e começar a lutar fortemente no Campeonato Brasileiro, porque a tabela do Brasileiro, ela neste momento, ela apavora, para dizer o mínimo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.